Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos desenvolver o título A Udemo tinha razão sobre alguns assuntos. Aliás, a Udemo continua tendo razão. A Covid-19 e as aulas presenciais. Em março do ano passado, a Udemo já chamava atenção para a necessidade de suspensão das aulas presenciais, por ser a escola uma das maiores fontes de aglomeração humana. Naquele momento, o distanciamento físico era muito importante e ainda hoje o é, assim como o uso de máscara, a higiene apropriada das mãos e o arejamento dos ambientes. E vamos lembrar, ninguém ainda havia sido vacinado contra a Covid-19. Tivemos muita objeção e sofremos muitas críticas por parte do secretário da Educação e do governador do estado. Nossa posição baseava-se, e ainda baseia-se, na ciência, nos melhores infectologistas e cientistas brasileiros e, claro, na observação e constatação do número crescente de infectados. Depois de muita resistência, o governador começou a usar um hashtag Fique em Casa, sugerido pelo Udemo na sua tribuna, nas audiências coletivas. Só mais tarde, o secretário da Educação aceitou suspender as aulas presenciais, mas sempre buscando um meio de burlar essa decisão, até hoje. O secretário da Educação, um paladino da rede privada de ensino, insistia na tese de que as escolas eram os locais mais seguros para os alunos e que todas as escolas públicas tinham as condições necessárias para receber os estudantes, mesmo sem a vacinação e a infraestrutura apropriada. Os professores podiam ficar tranquilos, porque eles, como categoria, não estavam no grupo de risco. E mais, as crianças não adquiriam a doença nem a transmitiam. A Udemo continuou discordando. Nunca se tratou um problema tão grave nas escolas públicas estaduais com tamanha leviandade. Não mais conseguindo tapar o sol com a peneira, uma vez que ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, não restou à SEDUC opção que não suspender as aulas presenciais, mesmo que parcial e precariamente. Aí, então, surgiu a mágica milionária e o milagre técnico-pedagógico, o CMSP, o Centro de Mídias da Educação de São Paulo. O primeiro e, obviamente, o maior do Brasil, nas palavras do secretário, com o propósito de formar professores e de oferecer aos alunos uma educação mediada por tecnologia de forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas do século XXI. A Udemo alertou que não ia dar certo. Colegas, mais uma vez, vamos denunciar essas leviandades, com base nos fatos e em evidências científicas. 1. A Covid-19 continua avançando, inclusive entre alunos, servidores, professores, gestores, supervisores e dirigentes. Já estamos na terceira onda da pandemia e sem vacinação suficiente. 2. Para a SEDUC, as crianças e os mais jovens não adquirem a doença nem a transmitem. Já o Ministério da Saúde, em reunião com os secretários estaduais e municipais de saúde de todo o país, produziu e publicou uma nota técnica no dia 28 de maio, agora, em que recomenda
iniciar-se a imunização pelos profissionais envolvidos com os alunos mais jovens, na seguinte ordem de prioridades: creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA, seguidos por trabalhadores da educação do ensino superior. Ressalta-se ainda que as creches e pré-escolas contribuem não apenas para a educação, mas também para a segurança alimentar das crianças, informa. 3. Para a SEDUC, todas as escolas tinham as condições necessárias de receber os estudantes durante a pandemia. Há aqui alguns pontos que vimos denunciando desde o início e que precisam ser lembrados. O primeiro, sem vacinação, sem imunização da rede, é impossível a volta às aulas presenciais. Os governadores dos estados, no dia 27 de maio passado, assinaram o Pacto Nacional pelo retorno gradual, seguro e efetivo das aulas presenciais na educação básica. A avaliação é de que a imunização da categoria trará mais confiança e segurança à comunidade escolar e é também a forma mais eficaz de não fragilizar as estratégias de controle da pandemia com o aumento da mobilidade urbana, que está atrelada à reabertura das escolas. O segundo, nenhuma escola pública estadual, repetindo, nenhuma escola pública estadual tem condições de atender todos os protocolos sanitários do Estado, culpa da falta de infraestrutura e de pessoal. Ainda hoje, nessas escolas, faltam cerca de 164 mil profissionais. O terceiro, nenhuma escola é uma bolha, uma ilha isolada do resto do mundo. Escola é sociedade. Pandemia na sociedade, pandemia na escola. É só uma questão de tempo, de contato e de mobilidade urbana. Muitas escolas privadas, de elite, investiram pesadamente na infraestrutura para proteger seus alunos e prevenir contra a Covid. Muitos alunos e profissionais dessas escolas foram contaminados. Alguns faleceram. Muitas dessas escolas voltaram ao ensino remoto. Algumas delas permaneceram fechadas. 4. Para a SEDUC, os professores podiam ficar tranquilos, porque eles, como categoria, não estavam no grupo de risco. Na semana passada, o Ministério da Saúde definiu ordem de vacinação de trabalhadores da educação e liberou grupos não prioritários na sequência, ou seja, os trabalhadores da educação constituem o grupo prioritário na vacinação. Estados e municípios, caso já tenham avançado na vacinação das pessoas com comorbidades e professores, estão autorizados, a depender da realidade de cada local, a iniciar a vacinação por idade. Por professores aí, colega, entendam-se trabalhadores da educação básica e, posteriormente, da educação superior. 5. Para a SEDUC, as escolas já têm condições de atender os alunos de forma presencial. No entanto, para o Ministério da Saúde e o Centro de Contingência do Coronavírus, todo esse esforço de vacinação é para tentar retomar as atividades presenciais com alguma segurança em agosto. Repito, com alguma segurança em
agosto. Os governadores querem pacto para reservar 10% das vacinas contra a Covid para professores para a retomada de aulas presenciais em agosto em todo o país. Há 14 meses do início da pandemia, 14 estados e o Distrito Federal continuam sem aulas presenciais na rede pública. 6. Para a SEDUC, no pico do ensino remoto, no ano passado, as devolutivas mostravam resultado positivo entre 60% e 80%. Ou seja, o Centro de Mídias de São Paulo estava sendo um sucesso. A Udemo tem os dados da época que comprovam que as devolutivas ficavam, na média, em torno de 6%. 6% e não 60%. Agora, há um consenso entre os governadores que assinaram o pacto de que o ensino remoto, embora tenha tido papel emergencial importante durante a pandemia, não é mais suficiente para conter os prejuízos educacionais. Uma resposta mais eficaz do poder público e das escolas só poderá ser dada com aulas em formato presencial, diz trecho do documento sobre o pacto. De acordo com a norma técnica do Ministério da Saúde, os impactos da vacinação e da volta às aulas presenciais serão mais importantes justamente nos grupos sociais menos favorecidos e que têm, por exemplo, dificuldade ou mesmo inviabilidade para uma adesão ao ensino à distância. É o caso de São Paulo, que, embora sendo o estado mais rico da União, não preparou seus professores, não lhes forneceu instrumentos e recursos, não disponibilizou as ferramentas necessárias para os alunos e, em muitos pontos da grande São Paulo, não proveu sequer o sinal de internet. Em resumo, com o ensino remoto, a SEDUC, aqui em São Paulo, ampliou a desigualdade educacional no estado mais rico do país. Agora, colegas, com relação às escolas do programa PEI, o grupo Juntos Somos Mais Fortes, formado pelas entidades da educação, a FUSE, a PAMPESP, a PASE, a PEUESP, CPP e o DEMO, lançou um documento criticando o PEI por vários motivos, dentre os quais a discriminação dos alunos e dos profissionais de uma mesma rede, a intenção de eliminar o curso noturno, a demagogia e o uso político do programa. Alguns colegas da base, poucos, protestaram contra a atitude do grupo. A maioria defendeu o documento. Matéria publicada na Folha de São Paulo, do dia 29 passado, informa que a expansão da escola em tempo integral em São Paulo agora mira crianças mais novas. O programa original visava apenas o ensino médio. A meta é de ao menos mais 250 escolas em 2022, passando de 1.070 para 1.320 escolas. E que o grande desafio é a manutenção de alunos pobres. Vejam aí o que nós chamamos de discriminação. Hoje, a escola pública estadual já é a escola do pobre, com exceção da educação superior. A escola do programa PEI é a escola dos menos pobres. Temos, então, em São Paulo,
pobres de primeira categoria e pobres de segunda categoria. Estudo feito por Eduardo Girotto, professor da USP, e Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC, com base em uma amostra de escolas na capital paulista, mostrou que a introdução do período integral levou os colégios a atender alunos de melhor perfil socioeconômico. Já nas escolas regulares do entorno, aconteceu o contrário. Esse é um exemplo de política educacional indutora de desigualdades, concluem os autores. Cada escola do programa PEI atende, em média, 430 alunos. Uma escola regular, que hoje atende 1.230 estudantes, vai passar a PEI em 2022. 800 alunos que não têm condições de estudar no tempo estendido serão excluídos. Se o Estado implantar as 1.320 escolas PEI prometidas, cerca de 780 mil alunos serão remanejados de escolas, o que é um convite ao abandono e à evasão escolar. Começa a faltar professores em escola PEI. Por quê? Embora nessa escola o professor receba uma gratificação de 75% sobre o seu salário base, isso o impede de trabalhar em outra instituição da rede pública ou privada para complementar sua renda. E professor da rede pública ganha mal, mesmo com a gratificação. E a gratificação que ele recebe na PEI, os 75%, não é incorporada para nada. Olha, para concluir esse assunto, PEI, embora o governador e o secretário falem em ao menos 250 novas escolas em 2022, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê apenas 147. Esqueceram de avisar. Agora, colegas, a questão das gestantes e o trabalho remoto durante a pandemia. A UDEMO aplaudiu a publicação da Lei Federal número 14.151, do dia 12 de maio agora de 2021, que determina que gestantes sejam deslocadas para o teletrabalho, sem prejuízo de ganhos, durante a pandemia da Covid-19. Sem dúvida, essa lei foi um avanço. Mas a UDEMO também já chamava a atenção para um outro ponto. Como seria a implantação e a operacionalização dessa lei? Uma diarista grávida ficará na casa dela sem possibilidade de fazer o seu trabalho na casa da patroa. Fizemos até uma brincadeira na época. Uma bombeira grávida vai pedir que leve o incêndio para ela apagar na casa dela? Uma merendeira da escola vai fazer a merenda em casa? Colegas, estamos no Brasil. Os relatos de burlas da nova norma não vão tardar. Criação de bancos de horas, antecipação de férias, suspensão de contratos, desvio de função, etc. E os casos reais já começam a surgir, como o de uma frentista grávida em Curitiba. Ela foi comunicada de que deveria ir para casa. Surpresa e feliz, deparou-se com um problema. Ela atua em uma função que não pode ser desempenhada à distância. Problema para ela, a empregada, e também para o empregador, que, em tese, teria de pagar os seus vencimentos integrais
além de contratar outra funcionária para o seu posto. Ou seja, pagar duas para ter o trabalho de uma. Será que é assim que as coisas funcionam no país? Será que é assim que caminha a humanidade? Esse problema, com certeza, chegará às nossas escolas, envolvendo as funcionárias terceirizadas. Tudo isso, colegas, apenas para lembrar que se deve estar sempre alerta para normas, leis, atos que, na teoria, são promissores, mas que na prática são demolidores. Não resistem a uma simples questão básica, elementar: quem vai pagar a conta? Se não está na lei, se a lei não previu, então ninguém sabe, ninguém viu. O empregador vai dizer que quem tem de pagar é o governo. O governo vai afirmar que é o empregador. Então, que tal aí rachar a conta, meio a meio? Aliás, né, as rachadinhas estão na moda. Imagine o seguinte diálogo virtual. Governo, você empregador, paga agora e compensa no futuro. Empregador, o futuro é como o crime, não compensa. Quando compensa, é porque não é crime. Colegas, pedindo desculpas por termos saído um pouco da rota, agradecemos a sua atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.